bem, pessoal, vamos então iniciar a nossa disciplina de Fundamentos Elétricos, né? Essa disciplina busca trazer um pouquinho de informações de introdução sobre o tema eletricidade, tá? Nós vamos ver nessa disciplina, primeiramente, as fontes de energia, né, que nós utilizamos atualmente. Na sequência, vamos falar um pouquinho de forma introdutória ainda sobre eletricidade. E finalizamos essa aula falando das grandezas elétricas, né? Ok? Vamos para a aula? As fontes de energia, né, elas podem ser do tipo renovável, né, ou do tipo não renovável, né? Essa segunda, né, as fontes de energia não renovável, são exatamente aquela fonte de energia que pode se esgotar, que pode acabar, né, são finitas, né? Ok? Nós sabemos que a natureza é um sistema em equilíbrio e o esgotamento dessas fontes de energia, né, não renovável, pode sim provocar aí um desequilíbrio na natureza e nos afetar, né? Um exemplo clássico desse tipo de fonte de energia, né, que nós utilizamos todos os dias em larga escala, é o petróleo, né? O petróleo é uma fonte de energia utilizada no mundo todo e que é não renovável, ou seja, ela é uma fonte de energia finita, né? Pode acabar, ok? Um segundo exemplo podemos citar a energia nuclear, apesar de muitos acharem que é uma energia renovável, não, né? Ela é uma energia não renovável em função de que eu tenho que extrair, né, da natureza o urânio para enriquecê-lo, e ele é um elemento, né, que pode acabar. Portanto, a energia nuclear é uma energia não renovável, apesar de ser uma energia considerada energia limpa, ok? Nós temos então, né, também as fontes de energia renovável, né? São aí a menina dos olhos de todos os países aí, né? Enfim, existe um grande movimento, né? Muitos trabalhos científicos nessa direção para que a humanidade comece a utilizar cada vez mais, né, fontes de energia renovável, né? Exemplos que nós conhecemos, já está fazendo parte da nossa rotina, né? A energia solar, por exemplo, nas residências já está chegando, né? Equipamentos eletrônicos, enfim, é uma energia renovável, né, que nós podemos utilizar à vontade, porque ela tem a possibilidade de se regenerar, né? Um segundo exemplo, né, a fonte de energia eólica, né? Os ventos, utilizar a força dos ventos para poder gerar a energia elétrica também é considerada uma fonte de energia renovável e ela pode sim se regenerar, né? Um terceiro exemplo, né, a energia gravitacional, alguns ainda não conhecem, mas muitos países já utilizam a força das ondas do mar, ou seja, da maré, né, movimentação de maré, para poder gerar sim a energia elétrica para a população, tá bom? Existem outros exemplos, né, mas esses são os principais que nós conhecemos como fonte de energia renovável. Bom, essas fontes de energia, né, nós estamos trabalhando aí fundamentos elétricos, né? Muitas delas são utilizadas para gerar, né, a energia elétrica, né? A que nós utilizamos em nossas residências, na indústria, né? E a energia elétrica, né, ou eletricidade também chamada, é a forma como os fenômenos relativos a cargas elétricas se denominam, ok? Então a energia elétrica é baseada na diferença de potencial entre dois pontos. Essa diferença de potencial possibilita o estabelecimento de uma corrente elétrica. Diferença de potencial tem que existir, senão não há corrente elétrica, né? Ok? A energia elétrica vai ser estudada nessa disciplina bastante, né? Nós vamos entender aí como funciona a energia elétrica, tá bom? Nós vimos então algumas informações importantes, conceituais, né? Falamos um pouquinho sobre as fontes de energia e agora nesse momento vamos então ver um pouquinho sobre eletricidade especificamente, né? Conhecer um pouquinho de algumas especificidades, né, da eletricidade.
Ok? Vamos lá. Uma pergunta que pode vir, né, é como é que a energia elétrica é transportada até o ponto de uso? Como é que isso é possível, né? E isso é possível em função da estrutura da matéria, né? Nós sabemos que a energia elétrica chega em nossas casas, chega na nossa empresa através de condutores das redes de transmissão, ok? Mas isso só é possível em função que a estrutura da matéria possibilita eu transferir elétron, né, quando houver uma diferença de potencial. Então eu aproveito essa diferença, ou seja, a usina hidrelétrica produz a energia com potencial bem alto para que seja possível, né, transportar para o ponto de uso que tem um potencial mais baixo. Tá? Vamos relembrar um pouquinho então a estrutura da matéria. Nós já estudamos isso lá no ensino médio, né? Mas só para a gente lembrar isso e ligar isso com a eletricidade, né? Nós sabemos que qualquer matéria é formada por átomos, ok? E que um átomo possui 3 partes, né? Uma dessas partes que nós conhecemos é o elétron. E os elétrons são dotados de cargas negativas, né? Outra parte é o próton, né? Que são dotados de carga positiva. E a terceira parte são os nêutrons, né, que possuem carga neutra. Bom, o que isso possibilita, né? Quando dois corpos se encontram, né, eles tendem a entrar em equilíbrio e isso vai ocorrer fluxo de elétrons, né? Ou seja, aquele que está com menor potencial vai receber o fluxo para poder se equilibrar. Então, a energia elétrica utiliza isso, né? Ou seja, diferença de potencial para que eu tenha possibilidade de ocorrer o fluxo de elétrons e eu gerar, então, a eletricidade. Muito bem, então a matéria possibilita, né, a transferência de elétrons, só que eu tenho que ter uma estrada para isso, um caminho, por onde que vão passar esses elétrons. Então nós vamos utilizar para isso, né, os condutores, né? Então existem materiais que possibilitam, né, que facilitam, né, a corrente elétrica, o fluxo de elétrons, né? São chamados de materiais condutores, são materiais com alta condutividade. E eu tenho materiais que são isolantes, né, que eles se opõem à corrente elétrica, né? Os dois tipos de materiais são importantes para a elétrica, né? Eu vou ter que sempre utilizar os dois, dependendo da aplicação que eu quero, né? Muito bem, materiais condutores, como eu disse, são materiais com alta condutividade, portanto ele tem baixa resistividade, né? Um exemplo de material bom condutor, que é muito utilizado, é o cobre, né? O cobre é um material com altíssima condutividade, por isso utilizado nos sistemas elétricos em larga escala, né? Muito bem, só uma tabelinha para vocês entenderem, né? Olha só, né? A diferença do cobre, por exemplo, para o quartzo, né? A resistividade, o quanto que o cobre se opõe à corrente elétrica, e olha o quanto que o quartzo se opõe à corrente elétrica, a diferença, né? Então eu tenho um condutor, que é o cobre, e eu tenho um isolante, que é o quartzo, né? Então eu preciso, quando eu quero transportar energia, eu preciso ter um material com a menor resistividade possível, que seja um condutor, que tenha boa condutividade, né? Os materiais isolantes também são chamados de dielétricos, né? São materiais que se opõem à corrente elétrica, né? Nós utilizamos bastante aí as fitas isolantes, né, para isolar, né, a fiação, né, as emendas, para evitar, né, choques elétricos, ou seja, que aconteça a fuga de corrente, né. Então os materiais dielétricos ou os isolantes, né, eles possuem os elétrons fortemente ligados ao núcleo, por isso o fluxo elétrico o fluxo de elétron, né, ele é dificultado. Isso o classifica como um material isolante, né?
ou também chamado, é claro, de dielétricos, né? Alguns materiais, olha só o ar, né? O ar, a rigidez dielétrica, né? Olha os valores que esses materiais, o ar, o nylon, né? O óleo, o teflon, né? Rigidez dielétrica, lá, volts por metro, né? É o ponto, né? Esse valor é o ponto em que esse material começa a perder, né, a capacidade de isolamento e ele começa a conduzir, tá? Então, mas veja que é altíssimo, né? Os materiais isolantes são realmente bloqueiam realmente a corrente elétrica, né? Então nós já vimos durante essa aula, né? Nós falamos sobre fontes de energia, renováveis e não renováveis, né? Nós falamos também sobre eletricidade, a estrutura da matéria, né? E vamos agora, então, conversar um pouquinho sobre as grandezas elétricas, né? Ou seja, as variáveis presentes nos sistemas elétricos, ok? Grandezas elétricas, né? Também podemos chamá-las aí de variáveis dos sistemas elétricos. Então são as formas, né? São as unidades que eu consigo medir, né? Essas variáveis que compõem o sistema elétrico, né? Ok? Vamos aí estudá-las, né? Para quem já conhece, revisitá-las, né? Tá bom? Nós temos a tensão elétrica, né? Que é uma grandeza elétrica. Eu tenho a corrente elétrica, né? Uma grandeza elétrica também, a resistência elétrica e a potência elétrica. Então nós vamos trabalhar essa introdução nas 4 variáveis, né, dos sistemas elétricos, as 4 grandezas elétricas. Corrente elétrica, né? Nós poderíamos definir corrente elétrica como sendo o fluxo ordenado de elétrons, né? Ou seja, uma definição bem resumida, né? Nada mais é do que eu conseguir fazer com que haja um fluxo de elétrons de forma ordenada, né? Numa definição mais ampla, eu posso dizer que corrente elétrica pode ser definida como o deslocamento de partículas elétricas carregadas para um determinado sentido e de forma ordenada. Qual sentido? O sentido de menor potencial, né? A unidade da corrente elétrica é o ampere, né? Isso foi dado esse nome à unidade em função do francês André Ampère, tá bom? Nossa segunda grandeza, tensão elétrica, né? Ora, se há uma corrente elétrica, se eu quero promover um fluxo ordenado de elétrons, eu preciso de que haja uma força que faça com que isso ocorra. E é exatamente a tensão que faz isso. Poderíamos fazer uma analogia, né? Que a tensão é o combustível que faz com que os elétrons fluam de forma ordenada. Então, sem tensão, não há corrente elétrica, né? A unidade da tensão é o volts, tá? Podemos então dizer que a tensão é a diferença de potencial entre 2 pontos, né? Tá? Esta diferença faz com que haja a corrente elétrica. Podemos então dizer que a tensão é o combustível que faz com que haja a corrente elétrica, né? A unidade é volts, também, né? Em função do Alessandro Volta, né? Uma homenagem a ele, foi dado o nome, né, da unidade da tensão de volts. A resistência elétrica, né? Como o próprio nome diz, é uma resistência, é algo que se opõe à passagem da corrente, né? Então, resistência elétrica pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para a passagem da corrente elétrica por um condutor submetido a uma tensão, né? Então, a resistência, ela sempre vai se opor à corrente elétrica, né? E a sua unidade é o ohm, né? Também em função do estudioso aí George Ohm, né? Físico alemão, tá? Essa unidade também é representada por uma ferradura, né? Então eu posso representar ela com o
HM, ou simplesmente uma ferradura do lado do número, né, que já denota que é uma resistência elétrica, tá bom? Nossa quarta grandeza elétrica, né, que é a potência elétrica, né? Potência elétrica nós sempre vemos nos equipamentos que compramos, né? Qual que é a potência do equipamento, né? Então potência nada mais é do que o trabalho elétrico, né, desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo, né? A sua unidade é o watts, também em homenagem ao James Watt, né? Esse é o inventor aí da máquina a vapor. Tá bom? Então vimos aí 4 grandezas elétricas, né? Nós vimos corrente elétrica, tensão elétrica, nós vimos resistência elétrica e vimos potência elétrica, né? Isso na aula 2 nós vamos trabalhar bastante o cálculo dessas grandezas, tá bom? Vamos agora então fazer uma analogia, né, das 3 grandezas, né, da corrente, tensão e resistência. Vamos fazer uma comparação com uma caixa d'água, né? Imagine que essa caixa d'água, né, que está cheia de água, né, ela está provocando uma tensão, ou seja, um esforço para que isso venha abaixo, correto? Muito bem, se eu colocar uma tubulação nessa caixa d'água, eu vou fazer um caminho, vou fazer uma restrição para que essa água consiga fluir de forma ordenada, ok? Então está aí o que? A resistência, né? A força da caixa d'água para baixo seria a tensão, a tubulação seria a resistência, ok? E essa água fluindo de forma ordenada pela tubulação seria a corrente, né? Então temos que tentar entender como acontece esse fenômeno na eletricidade, né? Portanto, a resistência é importante, porque quando não há resistência entre o fase e o neutro, eu tenho um curto-circuito. Ok, pessoal? Essa foi nossa primeira aula, né? Até a próxima aula.